Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série super especial que eu preparei para você sobre sistema familiar. E nada melhor para falar sobre sistema familiar do que pegar uma família assim, bem doentia, um sistema familiar que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então, deixa eu apresentar para você a nossa nova série de vídeos aqui chamado Greenleaf, uma família disfuncional comum. Afinal, o que é isso, uma família disfuncional? Deixa eu mostrar aqui a carinha deles. Ai! Então, esta é a família Greenleaf, uma família disfuncional comum. Por que é uma família disfuncional comum? Aqui, ó, nós enxergamos a May, que é a mãe, o James, né, que é o pai dessa família. Você está notando que a May está bem aqui no centro? Ela é o centro dessa família. Então, Greenleaf é uma série original Netflix. Você encontra lá, né, na Netflix, este seriado. É a história de uma família que detém o poder sobre uma igreja, que é a Igreja do Calvário, a Calvary Church. Mas aqui eu não vou falar muito sobre cristianismo, até porque este seriado ele não tem nada de cristianismo. Melhor, ele mostra a falta, né, do cristianismo, falta o amor, falta o perdão, falta aquele lance saudável que acompanha todo bom cristão. Mas esta família Greenleaf, ela tem tudo sobre ego. Então aqui nós vamos ver o quanto que o ego, quando tudo está baseado no ego, o quanto nós ficamos doentes, né? Então uma família saudável é uma família que funciona, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua especialidade. Aqui eu já te mostrei que tudo gira em torno da May. E eu vou te contar a história de cada um deles. Aqui eu quero falar com você sobre comportamento, sobre essa questão comportamental que nós temos que lidar o tempo todo, mas muitas vezes a gente não consegue ter um comportamento saudável. Por quê? Porque o comportamento está baseado no ego. Então, se eu não destruo este ego, se este ego ele não é curado, se ele não é redimido, se ele não é, assim, colocado no lugar que ele tem que ficar, bem pequenininho, ele faz com que a gente tenha uma vida, não uma vida satisfeita, mas uma vida cheia de mentiras, de manipulação. Então, Greenleaf é uma família baseada na manipulação, no medo, né? No status. O que vão pensar da gente se descobrirem tudo que acontece dentro dessa família, né? Então, tudo começa ali, né? Logo no primeiro episódio, mostra a Grace, né, a filha, a ovelha negra da família. Qual é a família que não tem uma ovelha negra? A ovelha negra da família chegando, voltando, e ela é muito mal recebida. E todo mundo chega para ela e fala assim, nossa, o que você está vindo fazer aqui? Você veio destruir a nossa família novamente? E aí a trama começa assim, né? Chega uma hora de tanto assistir que eu brincava, eu falava, gente, se chover, a culpa é da Grace. Se tem seca, a culpa é da Grace. Se estourou uma guerra, sei lá onde, a culpa é da Grace. Então, o seriado, ele traz todo esse drama por trás dessa família e começa, assim, ao entorno desta Grace, da ovelha negra, e conforme vai passando, a gente vai descobrindo por que ela é ovelha negra. Mas ainda não é sobre a Grace esse vídeo. Esse vídeo é para falar para você que família é a base de tudo. Então, sistema familiar, não existe um sistema familiar perfeito, mas existe um sistema familiar que funciona. Qual que é o sistema familiar que funciona? É o sistema familiar baseado no amor, no respeito, no perdão, né? É uma família que respeita o limite entre um indivíduo e outro. Um que sabe assim, olha, eu entendo que você tem um dom diferente do meu e que o seu dom complementa o dom que eu tenho e juntos somos mais fortes. Esta é uma família saudável.
Porém, a família que a gente mais encontra por aí é uma família estilo Greenleaf, onde um quer fazer do seu jeito e começa a manipular o sistema para ficar do seu jeito. Aí o outro vem e fala, não, não é desse jeito, faz do outro jeito. Então, nos próximos vídeos, onde a gente vai conhecer mais profundamente cada um desses personagens, nós vamos falar sobre as leis sistêmicas. Que quando essas leis sistêmicas elas são respeitadas, elas são vividas dentro do sistema familiar, todas as coisas começam o quê? A se encaixar. E aí você consegue ter uma vida mais leve, ter uma vida mais produtiva. São 3 leis sistêmicas. Nós temos a lei do pertencimento. Então, quando a gente nasce dentro de uma família, a gente já nasce com essa vontade de pertencer. Eu faço parte dessa família. Essa é minha mãe, esse é meu pai, esse é o meu pai, esse é o meu irmão, essa é minha irmãzinha, né? Então, para a criança, né? Você pergunta, aqui é a mamãe, já aponta, já sabe, né? Eu pertenço, foi ela que me gerou. Esse é o meu pai que me educa, né? Geralmente criança, até os seus 5, 6 anos, olha para os pais como superpoderosos, né? Eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho pai, tenho mãe. Então, a lei do pertencimento. E, infelizmente, conforme a gente cresce, que a gente vai descobrindo que os nossos pais não são super-heróis, que eles são tão falhos quanto nós, a tendência das pessoas se decepcionarem. Então, eu não quero mais esse pai. Então, eu excluo esse pai, eu excluo essa mãe. E o sistema, né, as leis sistêmicas falam o seguinte, quando eu excluo um elemento, quando eu excluo um elemento, a minha vida fica desequilibrada. E aí a gente vai para a segunda lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio, do dar e receber. Então, se eu quebro a primeira lei, a lei do pertencimento, ela vai colidir com a outra lei, que é a lei do dar e do receber. Então, eu não quero nada dele. Também eu não dou nada para ele. Não quero nem que ele me dê, nem que eu não dou nada. Então, eu excluo ele e aí já entra em desequilíbrio a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber. E aí, quebrando esse, aí você quebra o outro, que é a lei da hierarquia. Então, essas leis, elas andam muito juntas. O que é a lei da hierarquia? Pai e mãe é maior do que filho. É tão interessante porque essa lei ela está sendo rompida com muita força nessa geração. Né? Esses dias eu estava lendo um artigo que falava que as crianças de hoje, elas estão crescendo cada vez mais perversas, porque elas estão perdendo a empatia. E por que elas estão perdendo a empatia? Porque elas estão crescendo sem limites. Uma criança sem limite é uma criança sem autoridade sobre ela. Então, não existe hierarquia. Se não existe hierarquia para ela, ela acha que ela é o centro do universo. Então, essas crianças sendo criadas como mini deuses, ai, 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 no futuro serão as crianças que farão mais guerras, né? Adultos que farão guerras, adultos perversos, adultos que matam a sangue frio, que não está nem aí, que sai magoando, também totalmente doentios, com depressão, síndrome do pânico. Então, essas 3 leis sistêmicas, que elas têm como raiz o quê? O amor. Por quê? Porque se a raiz é o amor, eu sei que eu pertenço. E eu pertenço sabendo que ninguém é perfeito, inclusive eu. Eu não sou perfeita. Por que eu estou exigindo que minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus avós, meus tios, meus primos sejam perfeitos? Então vivemos juntos, cada um na sua imperfeição, mas pertencemos, pertenço a essa família. E aí, enraizado no amor, eu posso dar e receber com leveza. Eu aceito tudo que o outro me dá, mas o que eu dou para ele é algo bom, porque é algo bom que tem em mim. E aí, eu respeito, baseado no amor, eu respeito a hierarquia, eu respeito quem é maior do que eu. Quem é maior do que eu? Quem veio antes, né? Então, a lei da hierarquia fala, quem veio antes tem autoridade sobre quem vem depois. E essas 3 leis, elas funcionam em todos os âmbitos. No âmbito profissional, no âmbito emocional, no âmbito familiar, e assim vai. Então, Greenleaf, ele quebra todas essas leis. Então, eu não encontrei uma família melhor para falar sobre família saudável do que te trazer uma família disfuncional, uma família doentia. Então,
Este é o vídeo de introdução. Eu espero que você me acompanhe pelos próximos vídeos, que você se identifique e que você se identifique e proponha a mudar. Porque uma vez que a gente conhece o verdadeiro inimigo, nós temos força para derrotá-lo, né? Inimigo descoberto, inimigo vencido. E que você encontre aí o fio da meada que você precisa ajustar. Porque talvez a sua família, ela não é ruim. É a família que você tem, então aceita que dói menos. Mas tem coisas em você que precisam ser curadas. Então, quando a gente entende o sistema familiar e por que tal pessoa se comporta de tal maneira, nós nos tornamos mais empáticos, mais tolerantes, e aí o amor pode fluir. Então, vem comigo, vamos entender por que Greenleaf é uma família disfuncional comum. E eu espero que, a partir desses vídeos, você possa criar uma família, ter uma família funcional, através do amor, do perdão e respeitando as 3 leis sistêmicas. Então, vem comigo que eu te ajudo. Combinado? Aproveitando, eu quero te mostrar o meu programa, o Vocacionadas. O Vocacionadas é um programa de mentoria para mulheres. São 12 sessões. 12 sessões que eu vou caminhar com você. São 12 sessões, são vagas limitadas a 12 mulheres, porque eu quero caminhar com você, eu quero pegar na sua mão e eu quero te ajudar a estruturar a sua vida por completo. Então, se você quer saber mais sobre este programa, leia aqui a descrição, me chama que a gente conversa. Um super beijo e até a próxima.